Olá, meu amigo e minha amiga do DP, tudo bem? Chegamos a mais um vídeo do nosso Terceirizando o DP. Hoje nós iremos falar sobre os tipos de contrato. Então, na legislação, hoje possui 3 tipos de contratos, que é o quê? O contrato por tempo indeterminado e o contrato por tempo indeterminado e aquele contrato de prestação de serviço com o autônomo, que ou seja, pessoa jurídica com a pessoa física, no qual não possui um vínculo empregatício. Então, hoje, a legislação rege esses 3 tipos de contrato de trabalho. Então, no contrato por tempo indeterminado, então, dentro do contrato indeterminado, possui o contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? Então, o contrato intermitente surgiu lá com a reforma trabalhista, onde o governo viu assim, poderia criar mais empregos em relação com o contrato intermitente, que era mais voltado assim, ele é mais voltado para quê? Para uma prestação de serviço esporádica, não é todo dia. Por exemplo, se o empregador ele quer que ele preste serviço no final de semana, então ele tem que solicitar com 3 dias de antecedência que aquele empregado vai fazer a sua prestação de serviço. E ele tem até um dia para estar respondendo se ele vai ou não estar prestando esse serviço. Então, o contrato, por mais que ele seja de forma esporádica, que não há uma prestação de serviço contínua, ele é por prazo indeterminado. Então, mesmo que, por exemplo, o empregado passe meses sem prestar serviço a ele, continua com um vínculo ativo naquela empresa. E dentro dos tipos de contrato de trabalho, temos o contrato por prazo determinado, que dentro do contrato determinado nós temos o quê? O contrato de experiência, que ele é de no máximo 90 dias, podendo ser prorrogado pela única vez. Por exemplo, a empresa fez um contrato de 30 mais 60, então pode, ou então 45 mais 45, que é mais usado, 90 mais 30, então, desde que não passe os 90 dias, que no caso é o contrato de experiência. A empresa, ela não precisa de imediato fazer um contrato de experiência. Se ela já quiser contratar um empregado já de forma e por tempo indeterminado, pode, não tem uma vedação na legislação. Mas se ela quer fazer um teste, tanto para ambas as partes, tanto o empregado como o empregador quer fazer um teste, naquele período que chegou o término da sua prestação de serviço, ambos vão entrar em concordância se um deseja ou não continuar com aquele vínculo, com aquela prestação de serviço. Dentro dos contratos por prazo determinado, nós temos o contrato de aprendiz, que é o quê? É o contrato que ele é estabelecido pelo artigo 403, pela ECA também, que o que diz que é vedado o trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes a partir de 14 anos. Então, uma empresa ela só pode contar contratando um menor de 16 anos se for como um contrato de aprendiz, de 16 a 24 anos, que no caso de idade. Caso esse empregado esteja numa formação técnica, profissional, cursando o ensino médio, pode-se estar contratando fazer o contrato por prestação de serviço com o jovem aprendiz. A duração do contrato do jovem aprendiz é de no máximo 2 anos. Então, ele pode estar prestando serviço para a empresa durante 2 anos, com correspondência obrigatória do programa constante no Cadastro Nacional de Aprendizagem. Então, houve uma mudança agora com uma medida provisória, que acho que é a 1116, onde alterou alguns pontos sobre a prestação de serviço, dentre outros pontos que fala sobre o contrato de aprendiz. Um ponto importante que tem que se falar do contrato de aprendizagem é que os empregados que possuem uma deficiência, eles podem ser contratados, ainda que ultrapasse a idade de 24 anos, desde que esteja devidamente matriculado em um curso de aprendizagem e também comprovada a sua escolaridade de aprendiz, com deficiência com a sua deficiência. Então, assim, para o contrato de aprendiz tem essa particularidade também. Vocês sabiam dessa particularidade, que quem possui deficiência, que caso ultrapasse 24 anos, desde que esteja matriculado em algum curso de aprendizagem, ele pode estar sendo contratado como aprendiz. Dentro do contrato por prazo determinado, nós temos o contrato por prazo determinado, que é o que? Aquele que tem duração de no máximo 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. Então, o empregador ele faz o contrato de 1 mais 1, ou então de 1 mais 6 meses, dependendo. Mas o período máximo da prestação de serviço são 2 anos. Ocorre essa contratação quando a empresa precisa estar contratando devido ao aumento na produção de um certo período no ano. Então,
é possível fazer o contrato por prazo determinado. Atividades empresariais em caráter transitório, por exemplo, na fabricação de panetones no final do ano, chocolates por ocasião da Páscoa, então também tem isso aí. E também lá no artigo 443 da CLT, falando no contrato de experiência, que no caso o contrato de experiência é somente de 90 dias e não de 2 anos, como é o caso do contrato por prazo determinado. Tem também o contrato da Lei 9.601, pouco conhecido, mas existe também esse tipo de contrato. Diferente dos demais contratos, que eles podem ser feitos entre o empregador e o empregado, seja ele de forma escrita, tácita, verbalmente, mas nesse caso, esse contrato da Lei 9.601 se dá somente quando há um sindicato da categoria. Então, precisa ter uma convenção coletiva, precisa estar fazendo esse contrato perante o sindicato. A diferença é que pode ser prorrogada inúmeras vezes, desde que não ultrapasse 2 anos. Passou de 2 anos, ele passa automaticamente a ser contrato por prazo indeterminado. É um ponto também bem interessante aqui, é que nesse caso, esse contrato, ele não se aplica os artigos 479 da CLT e o 480, que é naquela forma de indenização pelo rompimento do contrato, seja pela parte do empregador ou então pela parte do empregado. Nesse caso, não se aplica. Dentro dos contratos por prazo determinado também temos o contrato de trabalho temporário, que no caso é o quê? Onde a pessoa física está prestando serviço a outra pessoa, uma pessoa jurídica. Nesse caso, para a contratação de um trabalhador temporário, a empresa precisa estar fazendo um contrato com a empresa de trabalho temporário e o tomador de serviço. Não pode estar fazendo diretamente com o empregado. Não, precisa sim de uma empresa que preste serviço sobre temporários a uma empresa tomadora, que no caso é a empresa que eu estou contratando. Sem essa contratação mediante a empresa não é possível. Então, tem uma particularidade aí. Muitas vezes eu já vi caso de uma empresa fazer um contrato temporário diretamente com o empregado, com uma pessoa física. Não pode. Primeiro tem que ter a mediação de uma empresa que preste serviço de trabalho temporário, tá certo? E o contrato temporário não poderá exceder 180 dias e podem ser prorrogados por 90 dias, totalizando um prazo de 270 dias. O mesmo empregado, um ponto bem importante aqui, que o mesmo empregado somente poderá ser colocado à disposição para um novo contrato temporário para essa empresa após 90 dias do término do contrato anterior. Então, se eu estou contratando para me contratar novamente aquele empregado que me prestou serviço, eu tenho que esperar 90 dias para poder estar fazendo outro contrato com ele. Se não mais, não pode. Então, dentro do contrato por prazo determinado também temos o que? O contrato por obra certa, que é o que? Aqueles contratos das empresas de construção civil que contratam o empregado para que ele faça parte da sua obra até a duração dela. O contrato de obra certa ele tem duração de no máximo 2 anos também. Passou desse período, torna-se contrato por prazo indeterminado. Mas o contrato de obra certa é para a realização de uma obra de construção civil por um determinado período, onde possui início e fim. E o período máximo é de 2 anos. E dentro do contrato por prazo determinado também temos o contrato safra, que é o que? O contrato safra é uma espécie de contrato de trabalho por prazo determinado também, que tem finalidade de quê? De proporcionar o empregador, no caso do setor agrário, possa celebrar contrato de trabalho com empregados rurais para serviços específicos, por exemplo, como plantio de colheita de alimentos, como a colheita, como o plantio, como aquela preparação do terreno. Então, também pode estar contratando um empregado no contrato safra, e o mesmo não tem duração de 2 anos a esse serviço. Temos também na parte do contrato por prazo determinado, temos o que? O estagiário, que no caso é regido pela Lei 11.788 de 2008, onde traz a previsão do estágio, visando o quê? A preparação do estudante, do jovem, ao mercado de trabalho por meio do ato educativo para adquirir a experiência no campo de trabalho, seja no curso que ele tenha matriculado, se matriculou. Lembrando que o estágio é supervisionado e desenvolvido no ambiente de trabalho. Então, assim, para ter um estagiário na sua empresa, você precisa ter outra pessoa daquela graduação que esteja disponível para estar supervisionando aquele empregado, aquele estagiário naquele determinado
período. E o prazo máximo para o estágio é de 2 anos. Então, possui esse prazo máximo também de 2 anos para o contrato de estágio, tá certo? Outro tipo de contrato, que no caso é o terceiro tipo, que é o quê? O contrato de prestação de serviço, onde ocorre contra a pessoa jurídica e a pessoa física, chamados tomador e prestador de serviços, que é o caso dos autônomos. Então, assim, ocorre também um tipo de prestação de serviço, que no caso é o contrato de prestação, no caso de pessoa jurídica com pessoa física. Nesse caso, o tomador toma determinados serviços ao autônomo, determinado em cláusulas de contrato. Então, tem as suas cláusulas mediante um contrato específico. Então, assim, esse é um tipo de contrato de trabalho muito se usado hoje em dia, que também ganhou grande, como é que eu posso dizer? Ganhou grande ênfase devido à reforma trabalhista também. Então, pessoal, é isso. Esses são os tipos de contrato que eu quis trazer aqui para vocês no terceirizando DP. Se você ficou com alguma dúvida em relação a qualquer outro tipo de contrato, já me fala aqui nos comentários. Se você quer que eu fale sobre algum tema específico, coloca aqui, e fala sobre tal assunto, por favor, e tal. Pronto, que eu vou estar fazendo, analisando com muito carinho, preparando um novo terceirizando com o tema que você me sugeriu, tá bom? Então, grande abraço, até a próxima quinta-feira no nosso Quinta TDP, que é o nosso encontro semanal, a nossa live semanal, onde nós falamos sobre um determinado assunto voltado ao departamento pessoal com algum colega de profissão, tá bom? Então, um grande abraço. Não esquece de me seguir para acompanhar mais conteúdos, no caso, como a terceirização do departamento pessoal e aquele conteúdo diariamente que eu posto aqui no meu feed, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo post.